Olá a todos, tudo bem com você? Você já conhece dilatação de sólidos, já conhece dilatação linear, a superficial e a volumétrica, né, em uma, duas e três dimensões. Agora falta a gente entender um pouquinho a dilatação de líquidos. O que será que muda de um sólido para um líquido? Se eu pensar microscopicamente, olhar um líquido, eu vou ver que as interações entre as partículas elas são menos intensas nos líquidos. Tá? Os sólidos eles estão muito presos uns aos outros, fazendo com que eles não tenham essa liberdade de oscilação, não podem ocupar todo o recipiente, enquanto os líquidos podem sim. Então essa liberdade de movimento faz com que eles consigam ocupar o recipiente inteiro do líquido. Tudo bem? Além disso, no caso do líquido, como a dilatação em três dimensões ela é mais relevante, né, porque em uma dimensão é difícil você imaginar um líquido dilatando só em uma dimensão. Quando você olha para um líquido, você só consegue imaginar ele dilatando volumetricamente. Então, a gente vai calcular a dilatação volumétrica desse líquido. Tudo bem? Para calcular essa dilatação, que equação a gente vai usar? Como que a gente vai fazer? Exatamente igual a gente fazia com sólidos. A gente vai continuar calculando o ΔV a partir do volume inicial, do gama do líquido e da variação de temperatura. Bom, então o que será que muda do sólido para o líquido? No caso, o coeficiente. Se eu olhar sólidos aí, por exemplo, alumínio, 6,9 vezes 10 a menos 5, 5,7 vezes 10 a menos 5, 9,6 vezes 10 a menos 6, tudo isso graus Celsius a menos 1, né? Se eu olhar os líquidos, eu vou ver que eles têm outros coeficientes de outras grandezas, de outras ordens de grandeza, na verdade, né? Então, no caso do éter, 1,6 vezes 10 a menos 3, 1,2 vezes 10 a menos 3, 5,3 vezes 10 a menos 4. Então, olhando essa tabela, quem será que tem maior coeficiente de dilatação? E quem será que tem maior dilatação? Quem que dilata mais? Será que são os sólidos? Será que são os líquidos? Olhando essa tabela, é possível verificar que os sólidos eles têm um gama menor. Então, se olhar o sólido, é da ordem de 10 a menos 5, 10 a menos 6, enquanto os líquidos é da ordem de 10 a menos 3, 10 a menos 4. Então, se eu comparar a prata e a glicerina, a prata ela tem um coeficiente de dilatação 10 vezes menor. Ela dilata 10 vezes menos do que a glicerina. Se eu comparar com a gasolina, isso chega a ser a quase 100 vezes diferença. Então, a gasolina dilata quase 100 vezes mais do que a prata, por exemplo. Então, de maneira geral, o que acontece com os líquidos? Eles dilatam mais do que os sólidos. Tudo bem? O gama deles vai ser normalmente maior do que o dos sólidos. Então, qual será que é a diferença da dilatação de sólidos e líquidos? A grande questão é que o líquido está contido no recipiente. Então, vou imaginar a seguinte situação. Tenho aí um recipiente com 9 decímetros cúbicos de líquido e eu vou esquentar esse recipiente com o líquido e eu vejo que o líquido vai dilatar e eu olho a dilatação final e vejo que agora ele está marcando 10 decímetros cúbicos. Qual que foi a dilatação do líquido? Foi menor do que 1 decímetro cúbico? Foi igual a 1 decímetro cúbico ou foi maior do que 1 decímetro cúbico? Olhando aí, a gente consegue sacar que deve existir também um recipiente envolvido. Ou seja, não só o líquido vai dilatar como o recipiente. Então, onde antes cabia, sei lá, 10 decímetros cúbicos, agora cabe 10 mais um pouquinho. Então, o líquido e o recipiente dilatam, o que faz com que a dilatação aparente, a que a gente enxerga, ela é diferente da dilatação real do líquido, a que ele realmente vai ter. Tudo bem? Então, a dilatação do líquido e a dilatação aparente, elas não são iguais porque o recipiente também dilata. Então, vamos pensar agora num recipiente completamente cheio, tá? Até a boca de líquido. E aí eu vou aquecer esse recipiente e verifico que esse líquido vai dilatar e vai cair aqui num outro recipiente que a gente costuma chamar de ladrão, né? Mas pode chamar só de um recipiente extra aí. E eu vejo que ele cai aqui nesse recipiente extra. Eu sei que inicialmente eu tinha 100 ml. Aí eu fui lá, medi a dilatação que caiu ali e vi que foi de 5 ml. O líquido dilatou menos do que 5 ml, mais do que 5 ml ou ele dilatou 5 ml? Para responder isso, a gente precisa se perguntar, bom, então quanto será que tem no recipiente aquecido? E aí eu verifico que agora ele tem uns 103 ml. Então a dilatação do líquido ela não é mais 5 ml. Ela é o que está aqui, o 5, mais o que aumentou aqui dentro. Então, a dilatação do líquido vai ser 5 ml, que é o aparente, mais 3 ml, que é o que eu tinha no recipiente. Então, a dilatação dos líquidos ela vai envolver a dilatação aparente, que você enxerga, mais a dilatação que o recipiente teve.
Então, o ΔV do líquido vai ser uma soma do que você enxerga com o que o recipiente dilatou. Bom, então vamos tentar calcular agora esses ΔVs que a gente viu no slide passado. Então, o ΔV do líquido é a variação de volume que o líquido de fato vai ter e não a que você percebe, né? O ΔV aparente é o que você percebe, que você enxerga como se o recipiente não dilatasse. E o ΔV do recipiente é exatamente o que o recipiente dilata. E muitas vezes você não percebe isso. Então, vamos lá. Se você reparar, você vai perceber que todos esses ΔVs compartilham o mesmo volume inicial. Porque esse recipiente está inteiramente cheio, então o que eu tenho de líquido no começo é o que eu tinha inicialmente no recipiente, que é o próprio volume do recipiente, que é o que você percebe que ele tem. Então vamos lá. O ΔV do recipiente, ou melhor, o ΔV do líquido, ele vai ser o volume inicial vezes gama do líquido vezes a variação de temperatura a qual ele é submetido. O ΔV aparente é o V0. Também o mesmo V0, porque eu tenho o mesmo volume inicial. O gama aparente e a variação de temperatura. Esse gama aparente, o que ele significa? Esse gama aparente é basicamente o gama que aquele líquido teria se o recipiente não dilatasse. Então é o que você realmente está enxergando e não o que ele realmente tem. Mais ΔV do recipiente, que vai ser volume do recipiente, que é o V0, gama do recipiente, vezes variação de temperatura, que é a mesma para todos os termos. Agora, o que você pode fazer? Você pode ver que, de fato, o V0 e o ΔT eu tenho em todos os termos. Então, se eu dividir todos os termos por V0 e por ΔT, os dois lados da equação, eu vou acabar cancelando o V0 e vou acabar cancelando o ΔT também. E a nossa conclusão é de que o gama do líquido é igual ao gama aparente mais o gama do recipiente. Ou seja, o gama que aquele líquido de fato vai ter vai ser a soma do que você percebe, como se o recipiente não dilatasse, mais o gama que o recipiente dilata.